Vamos lá, pessoal. Vamos lá iniciar aí nosso debate, melodia. Vamos lá. Paz, paz, paz. Pessoal, quem não assistiu lá, tá? Quem ficou de fora aí do arrebatamento da igreja, subiu na segunda chamada, né? O vídeo tá lá no grupo, tá? Vocês podem entrar lá e assistir o que a gente já tinha dialogado. Bom, vamos lá, pessoal. Paramos aí no pastor e no gestor, né? Sigamos aí. Trata-se da mesma pessoa, tá bom? O pastor e o gestor é a mesma pessoa. Só que como nós estávamos discutindo no primeiro tempo, o pastor é chamado, né? Não é por vontade própria que o camarada vai lá e assume o ministério pastoral, tá? Ele não pode receber esse chamado do nada e já assumir uma congregação. É chamado, tá? E ele vai ser preparado para executar aquela função, aquela determinada ação. Pois bem, então se o pastor é chamado, ele precisa entender, tá? Quando, de que forma, de que maneira ele vai exercer esse chamado que Deus concedeu a ele. Muito se chama a atenção, né, a história do rei Davi, que um belo dia era pastor de ovelhas e no outro foi consagrado a rei de Israel. Passou-se um tempo, tá, entre o chamado e a ascensão dele ao trono. Dentro desse processo de ascensão do chamado até ele sentar no trono, ele passou por muitas situações, tá? Ele teve que matar Golias, ele teve que enfrentar perseguições exercidas por Saul, teve que lutar contra os filisteus por diversas vezes. Então houve um tempo de preparação entre o chamado, tá, e ele se assentar no trono. Então não é assim, eu recebi o chamado hoje, vou lá e vou assumir a congregação. Não é assim, ou não deveria ser, né? E o gestor? O gestor é aquele que se prepara para o chamado. Eu recebi o chamado e vou me preparar para exercê-lo da melhor forma e da melhor maneira possível. Por isso que hoje nós temos muitos líderes, pastores, né, apóstolos, bispos, né, que são referenciais para alguns outros, né? E se você parar para perceber, são pessoas que receberam o chamado, se capacitaram para o chamado e hoje têm condições de fazer com que o chamado dele alcance vidas, tá? O anseio por fazer a obra não pode roubar de mim o entendimento de que eu preciso me capacitar, de que eu preciso me preparar para que quando eu vier a exercer aquele chamado, aquela direção que Deus me deu, eu possa estar extremamente capacitado para exercer tal função. Então o pastor é um só. Só que um é aquele que recebe o chamado e o outro é aquele que se prepara para o seu chamado. E como é essa preparação para o chamado? Tá? Existem duas situações da preparação para o chamado. Primeiro, fazer teologia e estudar teologia. São duas coisas diferentes, tá? Que precisam, Paz André, que precisam estar também, né, contextualizadas. Vamos lá. O que é fazer teologia? Fazer teologia é o simples fato de você pegar a Bíblia Sagrada, ler a mesma e ter condições de interpretá-la
por mais simples que essa interpretação venha a ser. Exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, você não precisa entrar no seminário teológico para compreender que uma vez que você coloca a sua vida na mão de Deus, que é o seu pastor, Ele, o Senhor, não te deixa faltar nada. Ele te concede tudo aquilo que você precisa. Então você fez teologia, tá? Fazer teologia está condicionado à leitura bíblica e uma interpretação, por mais simples que ela venha a ser. Então essa primeira característica de fazer o chamado, de como se preparar para o chamado, coadunado com a ideia de fazer teologia, é que se uma pessoa quer ser pastor, se uma pessoa quer liderar departamento, se uma pessoa ela quer liderar um grupo de pessoas, ela precisa ler a Bíblia Sagrada. Paz, André, ela precisa ter contato com as Sagradas Letras. Ah, pastor, professor, tem gente que não lê a Bíblia? O que mais tem? É só você visualizar algumas pregações que nós escutamos em cima dos altares. Você vê claramente que o cidadão não lê Bíblia, né? Um censo foi feito há uns 3 anos atrás, né? E nele vai dizer que 70% daqueles que se julgam evangélicos não leem a Bíblia Sagrada. E um dos principais problemas que nós temos quando estamos em sala de aula, né, é o aluno chegar e falar assim: professor, me dá a dica de um livro que eu possa ler, né, e crescer teologicamente. Eu falo assim, leia a Bíblia. Não existe teologia sem Bíblia, pessoal. Assim como não existe vida sem alma, né, a alma é retirada do corpo, o corpo morre, não existe teologia sem Bíblia. Então, primeira tarefa que o líder tem que fazer, que o pastor tem que fazer, que aquele que quer ser obreiro, diácono, presbítero, tem que ler a Bíblia. Tem que estudar as Sagradas Escrituras. E a igreja oferta um canal para que isso aconteça, né? Que é a Escola Bíblica Dominical. A melhor forma de você fazer teologia lendo a Bíblia é por meio da EBD. Eu, Leandro, tá? O meu pensamento, tá? Como Paulo dizia, eu, Paulo, digo não, Senhor. Para mim, membro ou pessoa que não frequenta a Escola Bíblica Dominical, ela não é digna nem de lavar o banheiro da igreja. Tá? Porque lavar o banheiro da igreja é coisa digna. É um trabalho digno dentro da congregação. Tá? Então ele não frequenta a Escola Bíblica Dominical, ele não pode ser auxiliar de trabalho, ele não pode ser obreiro, não pode ser diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, bispo, apóstolo, querubim ungido, sei lá, filho de Satanás. Ele não pode fazer nada dentro da igreja. Porque ele não faz teologia, ele não estuda a Bíblia. Ele não tem contato com o ensinamento das Sagradas Escrituras. É claro que em raras exceções, né? Às vezes a pessoa trabalha no comércio, ou trabalha por escala, ou trabalha em supermercado, enfim. Com raras exceções, é claro que a pessoa trabalha, ou está doente, enfermo, ou algo do gênero, aí dá para se relevar. Agora o camarada que tem a possibilidade de ir e não vai, ele fica como membro comum da igreja, porque ele não tem contato com a Bíblia Sagrada. Então a primeira forma que um líder tem de se preparar para o seu chamado é fazer teologia, é ler a palavra. Agora existe uma outra situação, que é estudar teologia, que é coisa diferente do fazer teologia. O que é estudar teologia, pessoal? Estudar teologia é você ter contato, é você ter acesso com outras ciências que vão te ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras. Por exemplo, na sua grade de básico em teologia, só nesse módulo cinza, você vai ter 2 matérias científicas. Uma português, né? Que vocês acho que já tiveram, né? A outra é que vocês estão tendo esse mês, que é a administração eclesiástica. São 2 matérias científicas que você tem contato no meio secular, mas que são utilizadas para auxiliar na compreensão da fé, ou na compreensão do entendimento das Sagradas Escrituras.
No módulo do básico em teologia, você vai ter uma matéria chamada hermenêutica, que é uma matéria secular. Quem faz administração de empresas, quem faz direito, tem matéria de hermenêutica. Você vai ter aula de homilética, que é a arte de se formar um sermão. Também é uma matéria científica que você encontra nos meios seculares. Você vai ter arqueologia bíblica, você vai ter geografia bíblica, você vai ter livros históricos, entre outros tantos. Então são matérias científicas que vão auxiliar você na compreensão da sua fé, na compreensão da elucidação da leitura bíblica. Volto eu lá no Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fazendo somente a teologia, você entrega a sua vida na mão de Deus para que Ele te dê o que você precisa. Simples. Agora, estudando a teologia, você consegue compreender quais são as características de um pastor. O pastor, ele tinha 3 ferramentas quando ele conduzia as suas ovelhas. A primeira era o cajado. O cajado dava condições do pastor fazer 3 tipos de ações. Primeiro, organizar, aquele grupo de ovelhas que estavam se destinando de um ponto A para um ponto B. Então, com um pedaço do meio do cajado, ele ia batendo nas patas das ovelhas para colocá-las no seu devido lugar, fazendo com que elas não se perdessem, fazendo com que elas não perdessem o foco e nem a direção. Então, o meio do cajado dava a direção. A ponta do cajado que forma ali, aquele gancho, servia para que quando uma dessas ovelhas caísse em um dos buracos que eram constantes dentro daquele cenário, o pastor pudesse resgatar aquelas ovelhas com aquele cajado, com aquele ganchinho do cajado. Na ponta final do cajado existia uma lança pontiaguda, que servia para que o pastor enfrentasse os inimigos, que eram ursos, que eram leões, que eram serpentes. Caso esses inimigos surgissem na frente das ovelhas, ele matava esse tipo de situação. Então, só no cajado você encontrava direção, proteção e resgate. Outra ferramenta que o pastor de ovelhas carregava era uma botija de água. O trânsito das ovelhas eram distante. Então tinha momentos que a ovelha cansava. Então o pastor pegava aquela água e dava água para aquelas ovelhas, refrigerando a alma delas. Então nessa ferramenta, o pastor está dizendo para você: vamos comigo que a caminhada é longa. E se você cansar, eu tenho aquilo que refrigera a sua alma e que te dá condições de continuar a sua trajetória. O pastor também carregava consigo uma botija de azeite. O trânsito das ovelhas, em alguns momentos, fazia com que elas se machucassem, se ferissem. E se isso acontecesse, o pastor tinha ali o azeite. Lançando o azeite sobre a pele do animal, fazia com que aquela ferida fosse primeiramente limpa e tivesse condições de ser sarada. Então olha o que Deus está dizendo: se você na sua trajetória se machucar, eu, o Senhor, tenho a cura. Daí você entende do porquê Davi fala que Deus é o pastor dele. Porque Davi está dizendo que se ele se perder, Deus te acha. Se ele cair, Deus resgata. Se ele for perseguido, Deus é a sua segurança. Se ele se cansar, Deus fortalece. Se ele se machucar, Deus sara suas feridas. Então você só entende isso se você estudar a teologia. Porque você vai ter contato com outras ciências que vão elucidar determinados versículos bíblicos, que são muito importantes para as nossas vidas. Beleza, pessoal? Então, a capacitação do pastor está condicionada ao fazer, que é o simples fato de ler, e ao estudar, que é o simples fato de você se matricular em um seminário, que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo teologia porque eu creio que vocês leem a Bíblia. Amém, igreja? Vocês leem a Bíblia, não leem? Amém. E estão estudando teologia porque estão matriculados em um seminário teológico.
Deixa eu ver a pergunta do Anderson aqui. Isso é uma pergunta ou um livro, Anderson? Aqui em meu ministério, meu pastor presidente dá uma oportunidade aos obreiros de 2 em 2 anos de experiência em uma congregação. No entendimento dele, o obreiro precisa obter essa experiência acerca do pastoreado. Temos 5 congregações com pastores formados dentro do ministério e obreiros preparados para trás oportunidades. Isso, Anderson, se chama mentoreamento cristão, né? Esse processo de mentoreamento cristão. Eu vou até colocar lá na plataforma uma apostila que eu fiz de mentoreamento cristão quando eu dei essa matéria no nosso curso de liderança lá na Fight Teologia, né? O que o mentoreamento vai dizer, Anderson? Que existe a necessidade dos pastores realizarem isso que você falou, né? Para produzir, né, naqueles que possuem características para um chamado pastoral, de ter as experiências. E aí é uma via de 2 mãos, né? Porque o obreiro, ele vai para uma das congregações, né? E aí ele vai ajudar o pastor de lá e vai ser ajudado. Ou seja, ele dá o crescimento e ele cresce também. E isso é importante, porque quando ele conseguir alcançar o título de pastor, ele está preparado tanto na ciência empírica, que é condicionada às experiências, quanto no conhecimento teológico, que vem por meio dos estudos das Sagradas Escrituras, tá? De modo científico. Então, bela observação, tá bom, Anderson? Deixo meus parabéns para o seu líder e para o seu pastor. Amém, 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 amém. Vamos lá, pessoal. Até aí, tranquilo, pessoal? De boa? Ah, eu falei aqui, ó. Todos leem a Bíblia, amém, igreja, aí, ó. Só 4 falaram amém, hein? O outro não deu amém, não. Que culto é esse, pastor? Falta só, Sônia, o momento do ofertório. Eu vou pegar o Anderson, porque o Anderson tem uma experiência aí com o pastor dele, eu vou colocar ele como meu tesoureiro, tá bom? Então eu vou pedir para o Anderson passar aí a salva de oferta, tá bom? E aí a gente, já que é culto, tem um momento do ofertório. É nada mais justo do que isso, né? Vamos lá, pessoal. Ó, Sônia, amém, né? Sônia tá com oferta para dar aí, Sônia. Dá na mão do Anderson, que o Anderson vai passar para mim depois. Tô brincando. Vamos lá, outro tópico, pessoal. O patrimônio da igreja, né? O patrimônio da igreja. Na sua apostila, vai tratar o patrimônio da igreja como os membros e os seus líderes, né? E eu juntei, né, o patrimônio da igreja com as pessoas que lá dentro congregam, com os recursos que elas ofertam na congregação, tá? Muito legal, André. A experiência, ela é acima de tudo, né? O que acontece? Quando nós conseguimos unir a teoria com a prática, não tem nada melhor do que isso, né? Tanto é que quando um médico ele termina os seus estudos acadêmicos, ele precisa de estagiar. Ele tem a teoria, mas ele não tem a prática, né? Quando vocês, por exemplo, terminarem o bacharel em teologia, que eu profetizo que vocês vão terminar o básico e o bacharel, vocês vão ter que fazer o estágio não remunerado. Então é o momento de vocês conseguirem obter as experiências necessárias, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O patrimônio da igreja são as pessoas e os recursos. As pessoas são os membros, os líderes, né? Não somente essas pessoas, mas toda a comunidade que está ao redor daquela congregação. Haja vista que igreja está relacionada a todos aqueles que são chamados para fora. Tá? Então, quando uma igreja ela está situada em uma determinada geografia, em um determinado espaço físico, entende-se que ela tem responsabilidades com os membros, com os líderes e com os moradores daquela rua ou com os moradores daquele bairro. Tá? A Igreja Católica, por exemplo, trabalha muito bem isso. A Igreja Católica ela se sente responsável não só pelos seus membros, mas por toda a comunidade. Tá? Você vê a PUC,
que é uma universidade católica, a melhor do Brasil, por exemplo, né? Ela constantemente faz estudos que são enviados pelos padres por conta das pesquisas que eles fazem nas comunidades. Você vê que dificilmente tem uma igreja, 2, 3 igrejas católicas no mesmo bairro. Tá? Por quê? Porque cada igreja ela é responsável pela adequação naquele bairro. Então as igrejas protestantes também precisam compreender isso. Que caso ela não consiga abranger todo o bairro, o mínimo que se pede dessa congregação é que ela se responsabilize, né, pelo quarteirão que ela se encontra, pela rua, né, pelo quarteirão dela ali. Então, quem são os patrimônios da igreja? São os membros, os líderes e a comunidade, né? Que nesse caso a gente pode trabalhar como a rua da igreja ou o quarteirão que aquela igreja está inserida. Então, a igreja ela vai se preocupar em prestar assistência ao membro, ela vai se preocupar em prestar assistência à sua liderança e ela vai se preocupar em prestar assistência àquela comunidade, aquele quarteirão, né? Tentando identificar quais são as mazelas desse grupo. Daí, por exemplo, pessoal, a importância de se ter na congregação um departamento de assistencialismo social, né? Missões é uma coisa, departamento de evangelismo é outra coisa, e departamento de ação social é uma coisa totalmente diferente. Então, dentro de um departamento social, nós precisamos compreender o seguinte, que aquele grupo de pessoas elas vão atentar-se para as mazelas daquela comunidade, tá? Que é inserida pelos membros, os líderes e a população que ali está, né? Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas na sua igreja estão desempregadas, né? Quantos líderes estão passando por dificuldades? Então a igreja vai se reunir para prestar o auxílio a essa membresia com uma cesta básica, com medicamento, né? Com orações, né? Visitações nesse momento. Só em último caso, não é possível se ir visitar os irmãos por conta da coronavírus. Então a gente tem que se precaver de certa forma, né? Mas temos que nos preocuparmos. Na igreja, geralmente, a maioria dos membros são autônomos, trabalham com transporte alternativo, que é o Uber, táxi, são comerciantes, que estão nesse momento passando por algum tipo de dificuldade. Então a igreja tem que prestar esse auxílio. Prestado esse auxílio para os da casa, vamos ampliar o alcance de ajuda. Vamos visualizar quem são os moradores que estão ao redor da igreja que estão passando por algum tipo de dificuldade. Tem alguém internado? Tem alguém em quarentena? Tem alguém precisando de oração? Tem algum morador daquela rua, daquele quarteirão que precisa de uma cesta básica? Então a igreja vai se deslocar até aquela casa, aquele morador, fazer um cadastro e, dentro da medida do possível, procurar prestar um auxílio, tá? Para que essas pessoas elas possam ser assistidas. Outra questão são os recursos que a igreja possui. Esse é um outro patrimônio da igreja. Que aí entra a questão dos dízimos e das ofertas. A igreja tem que trabalhar dentro daquilo que ela recebe. Se a igreja recebe, tem uma entrada lá de 5 mil reais, ela tem que se virar naqueles 5 mil. Ela não pode agir, é pela fé. A fé não é louca, pessoal. Tá? A fé não é louca. E a Bíblia vai dizer que o justo pega e paga. Se a igreja se compromete a realizar uma ação por fé, e aí na hora não consegue o dinheiro, quem falhou? Deus ou o líder? O líder. Porque Deus não mandou aquele camarada fazer aquela loucura. Fé não é usar Deus. Fé é deixar Deus te usar. E as pessoas confundem isso. Deus quer usar pessoas. Deus não se deixa ser usado. Tá? Então, a minha fé, ela não existe para usar Deus ou tentar forçar Deus a fazer alguma coisa. A minha fé é para que eu possa confiar na ação que Deus se propôs a realizar por mim,
e para a minha pessoa por meio de uma palavra que ele já tenha liberado. E aí hoje nós visualizamos muitas igrejas, né, que estão tendo que fechar os seus templos porque não tem mais o recurso para pagar. Por que não tem? Porque lá atrás tomaram uma atitude, né, de fé, e aí a pandemia veio, a entrada, né, diminuiu, a saída era elevada e não se tem mais recurso, tá? E aí depois o que esses pastores fazem? Eles, para honrar com os compromissos dele, que o recurso da igreja é esse, tá? É dízimo e oferta. Dízimo e oferta é o que a igreja recebe, tá? Entrada da igreja, dízimo e oferta. Nada mais. Ela pode botar uma cantina? Pode. Ela pode vender uma quentinha? Pode. Ela pode fazer um carnê? Pode também. Ela pode botar um curso, né, e ingressar o curso? Pode também. Mas ela não pode contar com esses recursos. Se o líder conta com esses recursos, ele está dando um tiro no escuro, tá? Porque ele não sabe. E aí ele não trabalha dentro dos recursos que ele possui. Quando a situação aperta, aí ele bota uma cantina, bota uma quentinha e acaba coagindo o membro a comprar o que ele está vendendo. E ele bota um carnê, né? E acaba coagindo o membro a comprar aquele carnê. Ele bota o livro de ouro e acaba coagindo o membro a assinar o livro de ouro. Gente, nós vemos um país onde o salário mínimo não te dá condições de você ter um mínimo, né? Um assalariado que paga aluguel, que precisa pagar luz, que precisa comer, né? O salário mínimo é R$980, bota aí R$1.000 no salário mínimo. R$100 de dízimo, tá? E se esse membro frequentar 4 domingos por mês, né, dando um total de 4, né, idas à igreja, se ele der R$2 de oferta, né, dá R$8, 108, R$110 que esse membro tira do seu salário, vai fazer muita falta para ele. Muita. Tá? Se ele paga um aluguel de R$500, se ele paga uma luz de 100, 150, ele tem que comer, ele tem que se vestir, ele tem que beber, tem filho. Como é que esse camarada se sustenta? E ainda tem carnê, livro de ouro. Não dá, né, pessoal? Então o líder tem que pensar nisso. Ele tem que trabalhar dentro dos recursos que ele tem, para depois ele não tentar arrancar a lã de uma ovelha que não tem mais lã para ser arrancada. Então fica aqui o apelo, tá, que eu estou fazendo a vocês. Outra coisa, que é o último tópico que nós vamos trabalhar nessa nossa live aqui, que é o Brasil, um país laico, né? O que é o país laico? O Brasil, sendo um país laico, é que ele, dentro da sua Constituição Federal Brasileira, ele dá liberdade de expressão religiosa para todos, protestantes, católicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas, muçulmanos e por aí vai. Então a mesma liberdade de culto que nós temos nas nossas igrejas, o umbandista também tem. A mesma liberdade que eu tenho de fazer um culto ao ar livre, o umbandista também tem de arriar um despacho ali na esquina da casa dele, ou numa encruzilhada, ou na porta de um cemitério. E a igreja, junto com os seus membros, precisam respeitar esse espaço, respeitar essa lei, tá? Essa determinação. Hoje, no país, nós não temos perseguição religiosa, justamente por conta da Constituição Federal Brasileira. Então, dentro desse contexto todo atual que nós estamos vivendo, é necessário manter-se um mínimo de respeito
para com as outras expressões religiosas que nós temos no nosso país. Tá? A igreja precisa ser bem vista na sociedade, como uma igreja que respeita as autoridades, como uma igreja que respeita as leis que regem aquele país, como uma igreja que observa e respeita as outras pessoas, por mais que os pensamentos delas sejam opostos aos nossos. Nós somos luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, nós somos diferentes, somos o oposto daquilo que o mundo é. Então que esse processo de respeito às leis venha estar inserido dentro do nosso contexto de vida. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito que não tenha tido mais nenhuma respostas, perguntas, né? Então eu vou ficar por aqui, tá? Na nossa aula. Espero ter conseguido trabalhar com vocês dentro desses temas, processos que foram elucidativos, tá? Então a nossa próxima live será na próxima quinta-feira, tá? Na nossa próxima quinta-feira nós estaremos aí discutindo sobre outros temas, e na próxima terça eu vou estar inserindo na nossa plataforma a nossa segunda aula. Tá bom, pessoal? Então peço que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa guardar a vida dos irmãos, guardar a família de vocês. Se cuidem, preservem a vida de vocês e dos seus familiares, tá? Se você não precisar sair para trabalhar, fique em casa, tá? Guarde-se, se previna, porque esse momento é um momento de vigilância que todos nós temos que ter. Amém? Então deixo aqui uma palavra de bênção para a vida de vocês, o desejo de um dia abençoado, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus, tá? Beijo grande, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês rica e também abundantemente. Amém? Beleza? Mas vamos orar antes de nós terminarmos a nossa aula. Se você pode, feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nessa manhã, nós queremos render graças ao Teu santo nome por esta oportunidade de nós nos reunirmos por meio dessa live para discutirmos temas que são de suma importância para a nossa vida acadêmica, teológica e religiosa. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor possa guardar a vida dos meus irmãos, cobrir a vida deles com o Seu sangue, que o Senhor possa, ó Deus, esconder os Teus servos debaixo das Suas asas, para que ali eles possam estar protegidos pelas Tuas fortes e potentes mãos. Queremos fazer menção nesse momento, ó Deus, aos enfermos que estão nos leitos de UTI, Senhor, pessoas que estão à beira da morte por conta deste vírus. Queremos, ó Deus, nesse momento pedir a Sua misericórdia, a Sua graça, para que o Senhor possa olhar para esta humanidade com um olhar de misericórdia e nos livrar, Deus, desse momento tão crítico que a humanidade passa. Assim, Senhor Deus, nós oramos e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Beijo grande, tamo junto e misturado. Tchau, tchau.